Olha, tanta coisa aconteceu. Resolvi trazer um resumo de dois assuntos que foram importantes aí nessa sexta-feira, quinta, sexta-feira para o fim de semana, que talvez você não deva ter visto, eu duvido, mas eu trouxe algumas coisas, como você pode ver, por exemplo, a descriminalização da verdinha, né? Esse vídeo aqui é do Cleitinho, ele vai explicar, porque ele está dentro desse, né, desse mundo aí, o que aconteceu e o que pode acontecer caso o STF mantenha esta opinião sobre a descriminalização da verdinha. Depois disso, eu vou trazer um advogado explicando o que realmente de fato está acontecendo agora, o que diz a lei agora, e aí depois eu vou trazer uma piada, tá? Na sequência, eu vou trazer outras falas do Lula, né? E a gente vai debater depois sobre as falas do Lula. Vamos ver o que o Cleitinho tem a dizer, por enquanto, sobre essa questão das verdinhas. Vocês estão vendo isso aqui? Com essa decisão do STF da descriminalização da maconha, isso aqui é 40 gramas de maconha. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira. Você compra maconha no supermercado? Você compra maconha em banca de revista? Tem como comprar maconha em farmácia? A maconha aqui no Brasil é legalizada? Uma ação dessa aqui do STF, uma decisão dessa aqui, só vai fortalecer o tráfico. Foi isso aqui que eu recebi. Eu não sou usuário e nem sou traficante, mas está rodando no WhatsApp. Esclarecendo, 40 gramas é igual 133 baseado. Se for 0,30, daria um baseado. Um baseado, R$10, gente. 133 baseados, R$1.330. Considerando que um aviãozinho venda isso por dia, no final de 30 dias, daria R$39.900 para o tráfico de drogas. Se considerar que em uma cidade com 30 mil habitantes possa ter 100 aviãozinhos, o valor mensal para o tráfico é de quase 4 milhões de reais. Então uma decisão dessa aqui do STF só está fortalecendo o tráfico de drogas no Brasil. Cleitinho, mas o que você está mostrando aqui e o que vai ser resolvido? Dentro do Senado, a gente já aprovou uma PEC em primeiro e segundo turno que criminaliza qualquer tipo de droga. Então essa PEC agora está na Câmara. Uma decisão agora do presidente da Câmara, do Arthur Lira, para que possa pautar o mais rápido possível, para que a gente possa votar e mostrar para o STF que quem representa o povo, quem tem que legislar, somos nós parlamentares. Então você viraliza esse vídeo para o Brasil inteiro e cobre do presidente Arthur Lira para que possa pautar isso o mais rápido possível, para a gente derrubar essa decisão do STF. Aí é que tá. Quem está legislando é o STF. Por mais que ele esteja falando, nós somos os representantes do povo, e aí a gente agora tem um PL, blá blá blá. E daí? Se o STF quiser, ele vai derrubar. Porque agora a briga é essa. Não existe mais Câmara derrubando o Senado e o presidente. Agora é o STF derrubando o que ele quiser, legislando. Quem está mandando no Brasil hoje é o STF. E aí, diante dessa situação da verdinha, eu concordo com ele. Antes de descriminalizar e haver a legalização, tem muitas coisas antes disso, né? Se a gente não entrar na questão de que faz mal para a saúde, não faz. Não estamos nesse parâmetro. Mas, para haver uma descriminalização ou legalização no futuro, realmente tem que ter muita coisa antes. Então, é só pautar que, não é mais crime, o que muda? Se você está se perguntando o que muda em relação a isso, é agora que eu vou trazer o advogado, que ele vai explicar melhor para a gente entender o que realmente muda e o que não muda, que, segundo ele, é basicamente quase nada. Vamos entender. O STF não liberou o uso da maconha e, por enquanto, poucas coisas vão mudar na prática, tá? Vem comigo entender. Hoje o STF formou maioria para que não seja mais considerado crime o porte de maconha para uso pessoal, mas isso continua sendo proibido. Apenas os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça é que votaram contra a descriminalização. Mas por que então não é mais crime e continua sendo proibido? Isso aconteceu porque o STF apenas não considerou mais como crime, mas manteve como proibido, podendo ainda o usuário sofrer as mesmas medidas que antes, tal como advertência, prestação de serviços à comunidade, ou ainda uma medida socioeducativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então veja que mesmo antes dessa decisão do STF, apesar de ser considerado crime, o usuário já não era preso em hipótese alguma, tendo em vista que a lei não previa uma pena de cadeia para isso. Então qual que é a diferença na prática agora com essa decisão do STF?
A diferença é que agora, não sendo mais crime, não será mais contado nos antecedentes criminais e, pelo menos na teoria, tá? O policial não poderá mais conduzir o usuário para a delegacia, tendo em vista que não é mais crime, mas isso, pelo menos na teoria, tá? Isso porque, como a análise hoje em dia depende de vários critérios para ver se esse cidadão é usuário ou não, se o policial simplesmente entender que ele é traficante, ele vai levar ele do mesmo jeito para a delegacia e você terá que contratar um advogado para provar que é apenas usuário da mesma forma. Então o X da questão é como definir se é usuário ou não, e isso ainda está em discussão do STF e não foi decidido, beleza? É isso. E, aliás, só para acrescentar, o Cleitinho falou 40 gramas. Só que o STF não disse quantas gramas ainda é descriminalizado. Quanto de porte você pode ter para que isso não seja crime. Não foi dito, não foi elaborado. Só que como ele está lá dentro, acredito que há rumores de que esse seja o valor. Só que eu acho que eles tinham falado antes que era 25, porque esse rapaz que eu vou trazer agora, a piada, ele fala sobre 25 gramas, que eu provavelmente deve ter sido falado antes, né? Por isso que ele vai falar sobre 25 gramas. Agora é só a piada, tá, galera? Então, para resumir sobre essa questão da descriminalização, o que vai mudar é, se o policial encontrar uma pessoa na rua com uma quantia que a gente não sabe qual que é ainda, você simplesmente vai ser liberado ou vai ter que cumprir alguma ação, mas isso não vai constar nos seus antecedentes criminais. Só isso. Porque você ainda pode cumprir outras coisas, outras penas, né? Mas só não vai constar para você, caso você queira, por exemplo, ou estudar em outro país. Porque, por exemplo, quando eu fui estudar na Austrália, quando eu vim para cá, por exemplo, na Estônia, você precisa dar os seus antecedentes criminais para saber o que consta lá. E isso, o seu porte de verdinha não vai constar, por exemplo, né? Ajuda nesse sentido, pelo menos. Mas vamos para a piada agora. Isso, então vou querer 5 da colombiana, pode ser 5 gramas de cada, viu? Da Paraguai eu quero umas 3, pode pôr 3 Paraguai aí, viu? 5 gramas de cada também. A mexicana eu não vou querer não, é a marihuana, né? Não, muito forte, não quero não. Fiz o meu até usufrui, eu não sou muito a favor não. A da brasileira também não vou querer, mistura com muita coisa, bota um esteco no meu negocinho, não vou querer a brasileira não. Pode colocar também, aquele... Como é que chama? É haxixe? Vocês têm aí? Ótimo, vou querer um haxixe, tá? Vou querer isso aí. Como é que tá aí as gramas? Deu bom? Quanto que deu até então? Deu 100 gramas? Total deu 100 gramas? Pera aí, deixa eu olhar quanto que o governo federal liberou pra gente aqui. Não, menino, tô olhando aqui, realmente passou. O governo federal liberou 25 gramas pra gente, né? Pra usar, legalizou no Brasil aí. E aí você faz o seguinte, então. Você vai dividir essa mercadoria minha em 4 motoboy, que aí não dá problema pra gente. Você vende e eu usufruo. Porque o STF liberou aí 25 gramas aí pra gente estar usando aí legalmente. Então você vai dividir, né, as minhas 100 gramas, né? Porque eu quero 100. Não quero só 25, eu quero 100. Só que aí você vai colocar 25 gramas para um motoboy trazer aqui para casa, 25 gramas para outro motoboy trazer, 25 para outro, 25 para outro. Que aí se a polícia parar não dá problema, já que é legal agora no Brasil, né? Então você pode trazer, fazendo esse favor. Ai, gente, ele é muito engraçado. Agora, eu queria trazer para vocês algumas falas do Lula. Eu sinto ultimamente que o Lula tá meio sarcástico. Ele fala um assunto sério e ele mete uma risadinha no meio. A impressão é o que eu tenho, tá bom? E aí eu vou deixar para vocês analisarem, é que essa risadinha é uma coisa assim, eu tô mentindo tanto, eu sinto isso, que no meio, quando eu vou falar uma mentira tão absurda, sabe assim, quando você dá aquela risadinha, você tem que segurar a risada no meio do negócio para você continuar mentindo? E ele tá falando de um assunto sério. Se ele estivesse falando de qualquer assunto ou descontraindo, tudo bem. Mas não, preste atenção, ele ri no meio das falas que ele tá, né, tentando enfatizar. Vocês vão perceber, olha só, aqui ele já começa rindo. Na entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. Pode ser que nesse começo ele esteja satirizando, porque vai dizer assim, olha esses cretinos, como ele disse, né? Os jornalistas cretinos, haha, tentando zombar da cara dos jornalistas. Beleza, aí ele vai ficar nervoso, mas tem um outro vídeo que vocês vão ver que ele vai soltar um riso no meio da fala, tipo, muito assim, tipo, gente, tá rindo do quê, meu jovem? Vocês vão ver.
E os cretinos não perceberam Agora tá com que raiva. o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Ué, é exatamente o que ele sempre faz. Ele sempre fala merda sem medir o que ele fala, e aí ele não se importa com o que vai acontecer depois. Tanto que ele falou a fala lá do amor que eu mostrei pra vocês. É exatamente o que ele faz sempre. Ué, e agora tá falando dos jornalistas? E pelo que eu entendi, que eu entendo pouco da questão como ele anda falando muita merda, então o mercado já fica, ixi, o Lula vai falar alguma coisa, vai dar uma entrevista, o mercado já fica todo alvoroçado, e aí a galera já fala, ai, vai cair mais um pouco, a galera vai parar de investir, então eles tiram o dinheiro mesmo, por isso que o dólar sobe. Enfim, deixa eu mostrar aqui o outro vídeo para vocês entenderem. Aqui eu acho que vai demorar um pouco, mas eu quero que vocês prestem atenção, olha só. O que estamos tentando fazer é dar a seguinte oportunidade. Esse país pode se transformar num país de classe média. Vocês acham que eu quero um país igual à Rússia? Olha a risadinha, você Pensam viu? que eu quero um país igual a Cuba? Não. Eu quero um país com padrão de vida igual à Suécia, a Dinamarca, a Alemanha. É esse país que eu sonho para a classe trabalhadora brasileira, Moisés. Essa é a qualidade de trabalho que eu sonho para vocês. Agora. É a gente melhorar as condições das pessoas. É garantir que eles tenham um mínimo. Então, quando alguém fala assim para mim, o mínimo está muito alto, pelo amor de Deus, o mínimo é o mínimo. Não tem como o mínimo ser muito alto, ele é o mínimo. Como é que ele pode ser muito alto? Sabe qual é o problema, Isaac? O problema é o seguinte, é um problema de conceito. É que todo mundo que paga acha que está pagando muito. E todo mundo que recebe acha que está recebendo pouco. Essa é uma lógica. No Brasil, quando você quer vender uma casa, você fala, eu tenho uma puta de uma casona, eu tenho uma baita de uma fazendona. Quando é para pagar imposto, eu tenho uma casinha, eu tenho uma fazendinha. Enfim, vocês perceberam, né? Mas vocês perceberam que ele tá falando que a galera tem que pagar imposto. O Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo, meu jovem. A pessoa não reclama, não. Porque até então você tá no governo. Se o pessoal reclamasse, já teriam tirado você há muito tempo. E aí ele tá para resolver o problema do país já faz quase 20 anos e não resolveu? Melhorou alguma coisa para você? Agora eu te pergunto. Desse tanto de tempo que o Lula tá no poder, o que melhorou? Educação, pelo que eu vi? Nada. O que melhorou? Saúde? Nada. Segurança? Por que vocês ainda insistem em votar numa pessoa que está há anos no poder e ainda assim não resolveu nada do que o país precisa? A gente precisa parar de se apegar a político e pensar no que realmente ele está fazendo para a população, o que ele está fazendo para você, né? E diante de todo esse tempo ele ainda não resolveu, e pior, agora. Quando ele deu risada lá dos jornalistas, falando assim, ai, é porque os jornalistas falaram que o dólar subiu por causa da minha fala. Olha só, é por causa disso que o dólar sobe. Ele veio falar que existe carne para pobre consumir e carne para rico. Ficaram sabendo? É porque picanha. Então, pobre não come picanha. Como não, Lula? Comia até 2 anos atrás, não comia não? Talvez não por causa da pandemia. Mas antes da pandemia, eu acho que a galera consumia. Conseguia comprar de vez em quando aí uma picanha. Agora, galera, vocês não podem mais comprar picanha, sabe por quê? Porque segundo o Lula, a picanha é carne de rico e ela precisa ser taxada. Não só a picanha, como outros produtos que o brasileiro agora, segundo o Lula, tem essa diferença aí. Pobre não come isso? Vamos taxar. Não come porque... Exatamente, você está taxando e a empresa joga isso no preço. Mas se você parar de taxar, muita gente vai conseguir comer a picanha. Agora, aí que o brasileiro não vai poder comer picanha mesmo, porque você vai taxar, porque segundo você, rico come picanha. Vamos lá, olha só. Se vocês não estão acreditando no que eu estou falando.
ele defendeu ontem, durante uma entrevista ao canal UOL aqui em Brasília, essa taxação diferenciada para carnes, para o consumo que ele chamou para o consumo de pessoas de alto padrão e também para pessoas de baixa renda, para a população em geral. E aí que entra a história do frango. Lula quer negociar aí com os empresários, que ele disse que na prática os empresários querem alíquota zero em tudo, mas ele quer negociar para que essas carnes de alto padrão tenham uma cobrança de 100%. Por que eles querem taxa zero? Para diminuir o preço, para que o pobre consiga comer a bendita da carne. Porque se você taca imposto, ele vai subir o preço. E aí vai taxar em 100%. Os impostos e haja aí uma redução na taxação dos impostos dessas carnes consumidas pelas pessoas comuns, as pessoas mais pobres. Aí entra o frango. Hoje a proposta do governo para a reforma tributária já contempla aí a zero taxa para os itens da cesta básica. Há também a proposta do governo para as carnes diz basicamente que é uma redução nos impostos, nos novos impostos, que é o IBS e o CBS, nos cortes bovinos, suínos e de aves e também em alguns tipos de peixe. Já para peixes como salmão, atum, bacalhau e até a lagosta, teria a cobrança de 100% de imposto. Esses dois... Sexta-feira Santa, ninguém vai mais comer bacalhau, porque bacalhau é de rico. Olha, eu lembro, na época que eu morava no Brasil, né, eu acho que vocês até pouco tempo atrás, poderiam comer na Sexta-feira Santa o tal do bacalhau. Estava muito caro, mas a galera ainda conseguia comer. Agora, não é para pobre comer, não, gente, porque pobre não tem dinheiro para comprar bacalhau. Atum, galera. Não vai comer mais atum, beleza? Vai comer frango e ovo somente. Os projetos de lei complementares à proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada da reforma tributária, estão em tramitação ali na Câmara dos Deputados por dois grupos de trabalho que estão debatendo esse tema e devem entregar, sim, o relatório até o próximo dia 3. Aí, enquanto ele dá essa entrevista, o Lula, o mercado tá de olho. Aí ele fala essa besteira, o que acontece com o dólar? Lá em cima. Não precisa. Ele vai dar entrevista para alguém, o pessoal já fica assim, meu Deus, lá vem, o que vem dessa vez? É por isso que sobe, galera. Entendeu? E aí ele me fala, os cretinos dos jornalistas dando risada. Enfim, é isso, é tratar a política como uma palhaçada. É uma palhaçada, você tá rindo do negócio, da entrevista com esse ar sarcástico no meio. Ai, fulano, o pessoal não quer pagar imposto. Ai, gente, enfim. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau.